Nesta sexta-feira, mais um bate-papo com a Varenga. Entretanto, vamos chamar a nossa convidada. Hoje vamos falar sobre a importância da participação das mulheres na gestão do patrimônio familiar. Um assunto interessantíssimo, um assunto em evidência. Vamos convidar aqui a nossa convidada para a gente... Então, sejam bem-vindos a todos, pessoas que vão entrando, coloca o nome da cidade, para a gente saber até onde a live está indo, né? Tem pessoas de Portugal, tem pessoas da Flórida, tem pessoas de Miami, tem pessoas do Canadá. Então vamos entrando aí, vamos colocando o nome da cidade para a gente descobrir de onde vocês são. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho aí a nossa convidada entrar. Espera aí, ela já mandei o convite para ela, vamos aguardar ela entrar. Bom, portanto, eu vou falar um pouco dela, tá bom? Então, ela é advogada, especialista no direito das famílias e sucessões. Opa, ela mandou o convite aqui. Vamos aceitar. Opa, peraí. Sempre demora assim mesmo. Peraí. Beleza, acabou de entrar. Muito bem, muito boa noite aí, doutora. Boa noite, Luiz, como vai? Nayara, tudo bem, tudo jóia. Nayara, muito boa noite, Nayara de Goiânia. Eu estava fazendo as apresentações, então hoje o nosso bate-papo é com um advogado especialista em direito da família e sucessões, planejamento patrimonial e holding, e também no direito imobiliário e contratual, e é membro da IBTFAM. Do IBDFAM, isso. Isso faz o quê? É um instituto, né, de direito de família e sucessões. Boa. Justamente, assim, são profissionais, tanto da área de direito como também de outras áreas, né, que aderem, se tornam membros, com o intuito, Luiz, mesmo de abrir fóruns e eventos e até mesmo contribuir legalmente, né, do ponto de vista de apresentar questões no STF, dentro do judiciário mesmo, para acompanhar as mudanças da sociedade que gera, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, a questão da reforma do Código Civil. Então, assim, Muito bem. esse projeto, então, para acompanhar essas mudanças, né, da sociedade, que geram como consequência aí novas necessidades jurídicas, o IBDFAM ele atua muito nesse acompanhamento dessas mudanças, até propondo, né? Propondo, e também o maior intuito é justamente propagar a informação, manter a sociedade bem informada acerca de seus direitos aí no que tange a essas áreas específicas, que é os direitos de família e das sucessões. Muito bem, doutora. Doutora, eu estava vendo nossa última live, que foi feita no dia 23 de dezembro do ano passado, ou seja, praticamente quase 7 meses, e eu vou te falar, que evolução, hein? Da Rapaz, doutora Isabela. eu não tinha nenhuma desenvoltura diante de uma câmera. Vou te falar uma coisa. Quando eu estou em audiência, quando eu estou no tribunal, quando eu estou numa reunião, que eu sei que não tem uma câmera apontada para mim, né? Eu consigo conversar naturalmente, explanar. Agora, quando eu sei que tem uma câmera e um monte de gente me olhando, eu estou aí treinando para poder tirar essa trava, que eu fico realmente travada. Mas a gente vai. Mas eu prefiro. É prática. Eu prefiro essa doutora agora do que aquela doutora de 7 meses atrás. Nossa, não parece, cara. Não parece. Nem pensar. A última Bom, a gente tem que live evoluir, na é verdade. muito tímida, muito travada, muito pensativa. E hoje não. Nossa, tá de parabéns. Eu assisti sua última live, espetacular, seu desempenho, sua desenvoltura, Obrigada. sua dicção. Muito bem, parabéns. Convido a todos. A gente melhora com treino. É Tudo, né? verdade.
Olha, essa live que eu estou tendo com a doutora é a número 101. Então, ou seja, é muito treino, né? Oh, Umas, umas pessoas eu consigo fazer sem pauta, que foi ontem, outras não, e por aí vai, né? Mas sempre 10 minutos antes de ligar mesmo a câmera, eu oro, peço a Deus que Deus esteja presente nessa live, e sempre dá aquele friozinho na barriga, porque como é uma live, eu não posso errar, porque não tem como corrigir depois, não tem como. né? E as pessoas são muito maldosas quando eu posto, principalmente no YouTube. No Uhum, Instagram eu nunca tive comentários maldosos, uhum, né? Mas no YouTube a galera uhum. massacra mesmo, assim, erro de português, erro de concordância verbal, a galera sempre tem um para te sacanear. É, Então, por isso normal. eu Então, aí por sempre conta peço a Deus. disso, muita gente que tem essa dificuldade até, né, de falar em público, fica ainda mais temerário, se esconde Fica. ainda mais. E aí essa pessoa nunca vai conseguir evoluir. Então, assim, realmente a gente tem que parar de pensar em quem vai criticar, porque por estar fazendo, por estar se propondo a fazer, já é aí uma vitória. E essas Isso pessoas mesmo. que criticam, muitas vezes, se colocar, né, para fazer no seu lugar, vai fazer algo ainda pior. Ah, Então, assim, estar disposto a fazer e melhorar e saber que é o treino que vai trazer excelência, isso aí muito já é bem. uma vitória, né, Luiz? Eu Muito acredito. bem, doutor. É isso. Doutora, então vamos lá. Ó. Parabéns mais uma vez. Continua com a doutora Isabelle de hoje. Esqueça de 7 meses atrás. Parabéns pela evolução. Doutora, Obrigada. durante esses 7 meses que passou, foi nossa última live. Nossa última live, nós falamos sobre a importância do offshore Isso. e holding familiar. Englobamos dois Holding, assuntos em um só. nós não Foi muito bacana o nosso chegamos a falar bate-papo. muito. Foi. Nós não chegamos a falar muito sobre holding, não, mas Isso, foi bem pincelado. Então, de lá para cá, já entrou, cara, uma galera de seguidor. Já entrou muita gente que não te conhece. Então, eu gostaria muito que a doutora se apresentasse, falasse de qual cidade do Brasil que a doutora está falando, tá? Fala um pouco da sua trajetória profissional, antes de ser advogada, o que a doutora fazia, por que a doutora fez direito e se especializou nessa área da família e sucessões, e em seguida foi direito imobiliário. Tá bom? A palavra aí é da doutora, aí quando concluir a gente entra na pauta, tá bom? Então, ok. seja bem-vinda aí mais uma vez, doutora Isabela Leite. Obrigada, Luiz. Olha, sobre a escolha pelo direito, isso aí já foi um desejo desde sempre, desde que eu me entendia por gente, né? Caramba. Eu sou olindense, eu sou de Olinda, Pernambuco, e no momento eu moro em Olha, Maceió, Alagoas, mas daquela época, uma coisa já me deixava bastante curiosa, que era justamente como funcionava essa questão das regras na sociedade, né? Então, eu queria entender essa questão do porquê das limitações, quem estabelecia essas limitações, quem organizava, né, esse sistema. Então, aí foi quando eu vi que existia todo um código de leis e que todos tinham que seguir aquele código. Então, assim, eu realmente fui ficando assim bastante interessada em querer adquirir mais e mais conhecimento e entender esse sistema, né? E aí, realmente, aí eu tinha o quê? Mais ou menos uns 12 anos. Eu já sabia que eu queria fazer direito. O que que eu não legal. sabia é que eu queria advogar. Eu pensava que eu iria enveredar aí para o concurso público, que é, na realidade, a maioria das pessoas pensam isso, né? A vantagem da maioria das pessoas que optam por direito. Uma boa parte, elas pensam em concurso. Então, assim, logo quando eu passei no vestibular, que comecei a cursar direito, eu vi que não queria concurso coisa nenhuma. Eu queria mesmo era militar. Então, assim, no segundo período da faculdade, eu já comecei a estagiar na CPTU, em Recife, que é uma empresa de economia mista. Então, ela é parte pública, parte privada, né? Então, assim, ali foi que eu tive realmente contato com a prática do direito em si.
Porque a teoria, né, que a gente estuda na faculdade, ela muitas vezes não tem nada a ver com o dia a dia mesmo da advocacia. Então, ali, como faz muito tempo, eles vão descobrir minha idade, como, mas para mim não é um segredo. Como isso faz muito tempo, eu não lá atrás ainda não era processo judicial, era processo físico. Então, assim, eu andava com carrinho de feira, fazia carga de processo em fórum. E então, assim, hoje em dia eu adoro viver nessa época. Eu adoro essa modernização, essa questão de sistematizar esses processos, né? Hoje a gente tem aí sistemas, o processo judicial eletrônico, que é o PJE, em alguns estados é o SAG, que é outro sistema, mas é tudo virtual. Até as audiências hoje, elas acontecem, a maioria delas, de maneira virtual. Então, até o advogado tem essa liberdade geográfica para trabalhar. Uhum. A gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo, tendo uma boa internet, né? Porque nós assinamos as peças de maneira eletrônica também, tem um certificado digital. Então, deu essa liberdade para a gente trabalhar. Então, assim, a área de direito de família em si, né? Eu sabia que eu queria ser civilista, mas lá atrás, a oportunidade que eu tive no segundo semestre da faculdade, que é muito difícil alguém conseguir estágio no segundo semestre da faculdade de Direito. Geralmente, as empresas só contratam do quinto semestre para frente. E eu consegui esse estágio e era na área trabalhista. Então, eu atuei na área trabalhista até o final da faculdade. Depois ainda trabalhei nessa área um pouco, mas eu não me sentia realizada, porque eu sempre atuava defendendo empresas. E eu sentia ainda um vazio no que tange a uma necessidade de sentir que eu estava cumprindo meu papel social também com a minha profissão. Não somente, né, ganhando ali o meu sustento, mas também cumprindo um papel social. Então, foi quando eu vi que eu queria mesmo advogar para pessoas, não somente para empresas. Né? Eu queria me envolver com as dores, atender essas demandas, desempenhar esse papel mesmo de acolhimento e fazer com que o meu conhecimento jurídico, aplicando o meu conhecimento jurídico, eu pudesse entregar resultados que mudassem significativamente vidas, né? Muito Não apenas a questão financeira, e claro que sempre envolve, mas também outros assuntos, né? Como, por exemplo, uma adoção, uma guarda, uma regulamentação de visita, afastar uma criança de um lar que está ali condenado de alguma maneira, impedir que aquela criança ela tenha um desenvolvimento saudável. Então, assim, conseguir constatar e comprovar que há uma alienação parental ou que há ali uma negligência com o desenvolvimento desse ser em formação, né, que é a criança. Então, assim, nessa, Luiz, foi que eu vi que o direito de família era a minha grande paixão. Então, eu fui fazer especialização na área de direito de família, fui estudar bastante, aí foi quando as primeiras causas foram surgindo, isso foi de 2018 para cá. E aí comecei a fazer divórcios, aí depois vieram ações de guarda, eu fui estudando, e por que o direito imobiliário? Porque quando eu comecei a fazer inventário, que é algo que tem muita demanda no nicho do direito das sucessões, quando eu comecei nessa área de inventários, muitos imóveis chegavam, né, no conjunto do patrimônio a inventariar, muitos imóveis eles não estavam regularizados. Então, assim, eu boa. precisava entender de regularização de imóveis para poder orientar aquele meu cliente de direito de família a procurar um especializado, né? Na época eu não tinha especialização, a procurar um especializado para fazer que fosse um uso capião ou o registro do contrato de compra e venda, né? Muitas vezes o contrato de gaveta que sequer foi lavrado no cartório de notas. Então, assim, orientava a lavrar o contrato no cartório de notas através de uma escritura pública, levar essa escritura pública para o cartório de registro de imóveis, fazer esse registro, pagar os impostos devidos, a adjudicação compulsória, quando era o caso. Então, assim, eu precisei parar, estudar, para poder
apontar para o meu cliente que tinha um problema de regularização imobiliária dentro do rol dos bens, né, a inventariar, Uhum. qual profissional, o que que ele precisava de demanda dessa área. Até porque assim ele não chegava ao especializado na época totalmente vendado, né? Sem ter noção do que era para fazer, né? Então, assim, eu falava, ó, isso aqui é um uso capião. Você vai procurar um colega especializado em direito e vai fazer os capião. Hoje em dia, Luiz, quando eu já finalizei, há 3 anos eu finalizei esses estudos, hoje em dia eu mesma faço. Então, eu Que faço a parte bacana, de cara. regularização de imóveis, né? Junto aos cartórios, claro, né? E assim, Muito muitas bom. vezes não dá para resolver no cartório, aí o que a gente faz? A gente judicializa. Então, assim, às vezes uma demarcatória, um desmembramento de um imóvel. Então, é por isso que eu precisei de mais esse nicho na minha advocacia, né? Aí eu precisei trazer mais esse nicho porque o direito de família, o direito das sucessões, o imobiliário, eles estão Então, interligados. Entende? as pessoas me perguntam por que que eu entrei no mercado imobiliário. Porque eu sempre vendi aviões e helicópteros. Gente, tá ligado? Sim. Não tem como. Não. Quem vende aeronave, o cliente nunca tem dinheiro para comprar tudo. Sempre dá metade do dinheiro ou dá 40%, o restante é imóveis. Sim. Aí o que que eu fiz? Juntei tudo. Uma coisa depende da outra. Por isso que eu entrei no mercado imobiliário. Então vamos lá na pauta. Vamos lá. Estou gostando da doutora atual, hein? Você Nossa, tá falando. não para de falar. Mas eu vou seguir seu conselho, Luiz. Você falou para mim o que hoje? Olha, eu falei para você, olha, a prática, né? Pratiquei, fiz outras lives com outras pessoas. Você falou, olha, te sugiro fazer a cada 15 dias uma live. Mas agora, a cada 15 Tem. dias, teremos uma live lá no meu Vamos, perfil, eu irei fazer. Porque é isso. A tô prática do saber. amando. Se você colocar aqui um caso, um processo para eu peticionar, para eu despachar, Nossa, para eu fazer uma audiência, sai belo. Agora, não a é tal das meia-noite, né? câmeras me causava assim, um pânico que eu estou realmente vencendo isso, né? O negócio é Mas você botar tá a de parabéns. carinha e começar. Mas você tá de parabéns. Doutora, Obrigada. vamos lá. Hoje a pauta é sobre a importância da participação das mulheres na gestão do patrimônio familiar. É Sim. assim, quando eu convido uma pessoa, uma convidada ou um convidado, é sempre eu que defino a pauta. É eu que faço a pauta e por aí vai. E dessa vez eu dei a liberdade para você escolher a pauta. Então eu gostaria muito que você falasse por que desse tema, o que que passou na sua cabeça quando você me mandou essa proposta de tema. Fala para a gente um pouco da importância do patrimônio da mulher para gerenciar o patrimônio familiar. E, na sequência, temos aí quase 5 blocos de perguntas aí para a gente desenvolver. Então, fala para a gente aí qual é a importância desse papel da mulher, no modo geral, para a gente entrar nas perguntas, doutora. Então, Luiz, veja só, eu sugeri essa pauta porque tanto na minha experiência, nos meus atendimentos no meu escritório, como também em alguns eventos que eu tenho ido, e até um último evento específico que eu ajudei a organizar, que era um evento Boa. sobre saúde patrimonial e familiar, eu percebi uma coisa que é gritante. As mulheres, a maioria, tá? Não generalizando, mas ainda é uma maioria esmagadora. A maioria das mulheres, quando se trata de questionar acerca do patrimônio, dos bens da família, muitas não têm a menor noção, sabe? Uma última, por exemplo, eu gosto de conversar dando exemplos. Isso. Atendi recentemente uma mulher que me procurou para um divórcio, onde na partilha tinha apenas um imóvel. E eu perguntei para ela, ok. Aí ela falou para mim, doutora, ele me trouxe certa vez um documento, eu assinei, eu não tenho ideia do que tinha lá, ele apenas falou, preciso que você assine, e eu assinei. Então, assim, eu não sei, eu não, aí eu perguntei, você não levou para uma pessoa de confiança ler, um advogado, que fosse um amigo, alguém? Ela, não, eu assinei, não sei. Eu falei, tá, mas em nome de quem está registrado o imóvel?
E ela disse, não sei. Então, aquilo me despertou essa necessidade. Assim, eu comecei a enxergar que existe uma necessidade. Aí eu volto para aquela questão da importância do cumprimento do papel social, né? Do advogado, do corretor. De cada profissão tem o seu papel social, sim. Então, assim, é importante que o profissional ele tenha essa visão do quanto é importante propagar a informação. Então, eu pensei, eu preciso começar a abordar esse tema de diversas formas. Seja com postagens no Instagram, seja com as lives, né, Luiz? Seja com palestras ou até mesmo em workshops, enfim, entre amigas. Falar que muitas mulheres acham que se elas questionarem seus maridos ou seus pais, enfim, sobre bens, sobre o patrimônio da família, sobre o que aquela família tem, qual que é o legado que, né, um pai, um patriarca pensa em deixar, ou como que o marido pretende fazer o planejamento patrimonial para o futuro daqueles filhos, daquela família. Ela acha que se ela for abordar, muitas vezes elas acham que se forem abordar esse tipo de assunto, elas estarão demonstrando para seus maridos e pais que não confiam na administração deles com relação ao bem da família. Então, assim, é um mito que isso precisa ser desconstruído, né? Isso precisa ser desmistificado porque não faz o menor sentido. Então, assim, é preciso mostrar que o amor, quando ele é genuíno, ele aceita que seja levado para a conversa todos os tipos de assunto, né? A transparência ela tem que existir acerca de qualquer tipo de assunto. Assuntos de saúde, assuntos de princípios religiosos, de escolhas religiosas, de planejamento familiar, quantos filhos querem ter. E por que não? O mais importante, sim, ou tão importante quanto, né, na realidade, corrigindo, é assuntos patrimoniais. Então, assim, se você perguntar e fizer uma enquete, quantas mulheres sabem o que é e para que serve um pacto antinupcial? Ninguém vai saber, doutor. Entende? Ou se você perguntar, você sabe que o seu pai, ele pretende fazer um testamento, você sabe o que tem que ser colocado, o que é a legítima, aí já indo para a parte de herança, né? Quanto do patrimônio ele pode dispor para determinada pessoa que não seja aí da lista legal dos dos herdeiros necessários, né? Então, assim, começar a procurar profissionais que levem para essas mulheres informações não é uma despesa. Elas têm que primeiro pensar que abordar assuntos patrimoniais com os seus companheiros não é demonstrar que não confiam neles ou que não há amor. Esse é o primeiro ponto, que é um mito, tem que ser colocado totalmente de lado. E como também, Luiz, pensar que procurar profissionais do mercado financeiro, profissionais do meio jurídico, corretores, enfim, para tirar as dúvidas, principalmente com relação à correção. Quando eu falo corretor, eu falo de fundo de investimentos, né? Então, assim, procurem profissionais que isso é investimento. Ah, mas uma consulta com um advogado pode ser algo muito caro. Ok, veja fóruns no online. Nós vivemos na era da informação. E tudo tem um acesso facilitado. Assim, como você falou do YouTube, né? Tem os que cometem as gafes e que são criticados e que depois vão e superam. Mas existem aulas maravilhosas, gratuitas. Então, assim, se essa pessoa ela tem uma dúvida, hoje em dia, com essas ferramentas que a gente tem, assim, na palma da nossa mão, literalmente, né? Que você só precisa da internet. Se você tem um smartphone ou internet, você tem acesso a todo tipo de informação que você precisar. Na era que a gente vive, né? Na realidade, a gente precisa saber fazer as perguntas. Então, Isso assim, mesmo. se você faz
pergunta correta ali no Google, até agora, né, a inteligência artificial, o ChatGPT, você vai, com certeza, conseguir ter uma clareza, uma visão melhor sobre esses assuntos. E à medida que você vai questionando e lendo e buscando os insights, eles vão surgindo e você vai sentindo a necessidade, esse processo é natural, de cada vez mais buscar maiores informações acerca daquele assunto. Aí você vai, não, isso aqui a internet já não basta, eu preciso de um profissional. Um Ah, profissional. isso aqui eu preciso. Aí você vai achar o seu caminho. O que não pode é a mulher, e aí o ser humano, né? Mas eu falo mulher, a pauta é mulher, porque realmente, aí eu vou voltar para aquele evento já já que eu te falei que eu ajudei a organizar. Foi feito por um casal, o evento. O homem convidou, né? Lançou o convite para a lista que ele criou. Ele confeccionou uma lista de pessoas para convidar e chamou aquelas pessoas. E a esposa fez uma outra lista. Da lista da esposa, não foi 10%. Nossa, Já doutora. a lista que ele fez e chamou, quase todo mundo compareceu. Caraca. Então eu te falo, a credibilidade da mulher quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é planejamento patrimonial e financeiro, ou até mesmo o interesse dessas outras que foram convidadas e não quiseram sequer saber. E muitas responderam assim. Aí das que eu convidei, por exemplo, muitas me responderam assim: "Ah, doutora, tá, vou ver com meu marido, vou ver com meu pai, vou ver com..." Entende? Então eu Verdade. vi, Luiz, Só que me tira isso... uma dúvida, doutora. Só me tira uma dúvida. Quando essas pessoas te procuram, qual é a classe social delas? Ah, com certeza, sim, é alguém que já tem um certo patrimônio, né? Se você for aí. Agora, veja, eu circulo, né, não vou dizer todas as classes sociais, né? Mas assim, por muitas, né? Muitos níveis, assim, no caso de possibilidade financeira, enfim. E vejo que as mulheres, muitas vezes as mulheres que estão numa classe mais baixa de poder aquisitivo, né? Que ela tem, as mulheres que têm um poder aquisitivo menor, elas muitas vezes, até pelo instinto da sobrevivência, que muitas vezes essas mulheres estão sozinhas, né, tendo que se virar, se sustentar, sustentar seus lares. A maioria são provedoras, únicas provedoras da casa. Então, eu estou Verdade. falando assim, de mulheres que estão aí na informalidade, né, Luiz? Então, diaristas, enfim, autônomas, mas elas procuram realmente proteger tudo que elas têm, porque é tudo É que elas verdade. têm. Agora, eu não estou falando isso do ponto de vista jurídico, tá? Porque elas, claro, é aquela questão de gastar, né? Mas, assim, a que tem um poder aquisitivo maior, ela tende a deixar realmente a administração nas mãos dos homens, seja dos Ah, pais, ah. seja dos maridos. E Mas você não acha que é cultura, não, doutora? É é isso? cultural, assim como o patriarcado, né, Luiz? Sabe por que eu estou te perguntando? É assim, eu fui casado duas vezes. Eu fui Sim. casado 7 anos com uma venezuelana, lá em Portugal, Sim, que, sinceramente, eu não sabia quanto que eu ganhava, quanto sabia que se tinha... Eu só queria chegar em casa, ter comida, água, luz, tudo pago. sim, É isso. Fiquei 7 anos com essa pessoa, vim para o Brasil em 2008, casei de novo, estou casado com 16 anos com a mesma mulher, e é a mesma coisa, doutora. Não sei quanto que eu ganho, só sei que minha filha está bem, está crescendo, está forte, tá tudo na a natação mão está dela. paga, Existem entendendo? exceções onde os papéis são invertidos. Eu, por exemplo, também já passei por uma situação semelhante, né? Em um casamento que eu tive. Então, assim, eu não estou falando que essa é a regra. Existem exceções, mas eu estou falando do maior número, entende? Como essa que me procurou e não sabia em nome de quem estava registrado no imóvel. É um Misericórdia. né? Então, assim, tem muitas mulheres, no seu caso, uma exceção, e que bom que você é esse homem, que bom que você tem essa postura, que bom,
Porque, assim, eu acho, Luiz, que não deve. É um equilíbrio. Não deve ficar tudo na mão do homem, a mulher não tem noção de nada, nem tudo, óbvio, somente na mão da mulher. O casal, ele tem que ser ali, né? Peso e contrapeso. Tem que haver um equilíbrio. Então, quando eu falo, por exemplo, que a mulher tem que ser protagonista e tomar as rédeas nas mãos e participar da gestão do patrimônio familiar, eu não falo isso no sentido de excluir o homem em momento nenhum. É andar ao lado. Então, assim, eu posso escolher ficar em casa. E ok, desde que seja uma escolha consciente. Desde que eu escolha ficar em casa, mas eu tenho uma preocupação com o meu futuro e dos meus filhos, do ponto de vista patrimonial e financeiro, sabe? Porque assim, a gente não sabe até quando esse casamento vai ser um sucesso, a gente espera que seja eterno, né? Até a morte, que a morte separe. Porque eu costumo dizer, ninguém casa pensando em separar. A gente Verdade. casa quer constituir o nosso lar, a nossa família, que é onde a gente se sente verdadeiramente em paz. É para ser assim, né? Se sente em paz, se sente amado, se sente acolhido. Isso faz o que com a gente? Isso nos fortalece imensamente. Porque a família é tudo, é a nossa base. Agora, infelizmente, por motivos mil, né? Muitas vezes, esse casamento ele é realmente desfeito. Então, o que eu vou começar a propagar, o meu intuito de começar a propagar de informação é: mulher, você decidiu ficar em casa? Ótimo, mas tome essa decisão de maneira consciente. Então, assim, essa semana eu dei uma consultoria para uma mulher que mora em Roraima. Veja como é a Caramba! internet, uma consultoria remota. E ela falou assim: doutora, eu estou noiva, ele é muito rico, nem é daqui, mas eu estou indo embora morar com ele no Rio de Janeiro. Eu estou com medo de largar toda a minha vida e ir embora morar com ele no Rio de Janeiro. Porque ele quer casar, mas só se nós fizermos um pacto antinupcial, escolhendo o regime de bem e separação total. O que isso pode acarretar para mim de problema? Aí eu falei: olha, nenhum, desde que você coloque algumas cláusulas, né, intencionais no sentido de te proteger também, caso venha a ter um fim esse casamento. Então, assim, se a pessoa ou tem muito patrimônio, ou tem um patrimônio muito grande, né, um poder aquisitivo muito alto, ou se é um empresário que precisa de uma liberdade maior para assinar as transações, enfim, porque tem muitas operações imobiliárias ou até investimentos que necessitam ali a assinatura do cônjuge. Então, assim, existem regimes de casamento mais flexíveis nesse sentido, né? Outros. Então, assim, a depender de cada caso sempre, né, Luiz? O que tem que ser analisado realmente, profundamente, por um especialista. Então, assim, eu falei para ela: você pode colocar, por exemplo, vai ser separação total, mas ela falou para mim, no caso, ele tinha 7 imóveis no nome dele, mais alguns no nome de uma PJ, que ele já tem uma hold constituída. Ele falou: doutor, ele quer o pacto nupcial, escolhendo o regime de separação total de bens, mas como é que vai ficar isso? Eu vou viver com esse homem, depois ele não quer mais estar comigo, eu não quero voltar para casa da minha mãe aqui em Roraima, o que eu vou fazer? Aí eu falei: olha, a gente pode colocar uma cláusula aqui. O regime vai ser de separação total de bens, que ela falou que não tinha problema quanto a isso, queria mostrar que ama e quer casar, não quer o dinheiro dele, mas que a partir de tantos anos juntos, o imóvel tal, e aí a gente discrimina o imóvel conforme está na certidão de ônus, né? Enfim, todo certinho, número de matrícula, vai passar a ser a propriedade desse imóvel, vai passar a ser sua. E que depois de mais tantos anos de casamento, caso venham a se divorciar por vontade dele, por escolha dele, por ano de casado, vai ser devido por ele a você uma compensação financeira. Ah, isso é possível no pacto antinupcial? É, entende? Eu Essa tô diferença, super alegre, né? e ele Tem mais do aceitou. que justo, gente. E ele aceitou, e o pacto foi Olha, levado para cartório e foi assinado, e tá tudo certo, e vão casar. Então, isso, assim, isso. Luiz, o conhecimento protege.
Então, assim, é necessário, é o que eu falo, né? Tomar decisões, sim, de maneira consciente. E Consciente. só adquire essa consciência sabendo quais são os seus direitos, quais são as ferramentas que você pode utilizar para se proteger, para proteger o seu futuro. E quando já é um casamento antigo, uma união antiga que tem filhos, aí é que a preocupação tem que ser grande mesmo. Porque uma mulher desperta, uma matriarca, que ela protege o patrimônio da família, ela está ali protegendo gerações dos filhos dessa família, né? Ela está Olha, protegendo os filhos dela e os filhos dos filhos dela. você me fez lembrar uma tia minha. Ela, ela é irmã da minha mãe, ela me ajudou a me criar. Entretanto, ela tinha, na época, 22, 23 anos, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Eu Sim. era muito criança, eu não lembro muito da história. E esse, vamos lá, meu tio casou com ela e levou ela para o Rio de Janeiro. E quando eu era adolescente, passava férias lá e tal. Teve uma época que eu entrei, fui fazer exercício do exército lá, ficava na casa dela, e por aí vai. Resumindo, doutora, há uns 8 anos atrás, minha tia, já com uma certa idade, ele separou dela, trocar por uma enfermeira. Resumindo, deixou a minha tia numa mão na frente, outra atrás. Tá vendo? Minha tia, durante esse tempo todo de casamento, acho que são 28 anos de casamento, não estudou, não se profissionalizou em nada. Ela hoje cuida de idosos. Às vezes eu ligo para ela, eu pego ela chorando. Como que ela perdeu os 28 anos da vida dela? E aquilo ali eu fico muito triste, porque na altura, na época, não tinha pessoas como você. Não tinha conhecimento. Quando ela casou, não tinha internet, pô. Tinha computador, não tinha celular, não tinha nada. Então ela depositou todo o amor, todo o carinho durante esses 28 anos. E tudo que você está contando aí, eu estou pensando nela. Minha memória está lá em Vila Velha. Uhum. Ela está morando na mesma casa onde eu fui criado, que minha mãe morreu, né? Minha mãe faleceu, de dengue, já tem para aí 15 anos. E aquela casa ficou desocupada, então lá hoje ela mora nessa casa. Então, assim, quem sabe da história, cara, é muito triste, cara. É muito triste você depositar tantos anos da sua vida confiando naquela pessoa e aquela pessoa te sacaneia. Cara, realmente revolta. É isso. Revolta, revolta. Sério. Vamos para a pauta aqui, doutor. Vamos sim. Mas você quer concluir? Não, Pode é isso. concluir. É a importância mesmo de tomar escolhas conscientes. De fazer escolhas de maneira consciente, né? Isso mesmo. Doutora, no primeiro bloco, a senhora falou sobre o papel das mulheres na gestão familiar. Nós falamos um pouco sobre a exploração e discussão sobre essa importância. Vamos para o segundo. Vamos falar sobre desafios enfrentados para mulheres na gestão. Vamos falar sobre a abordagem dos desafios enfrentados pelas mulheres na gestão do patrimônio. Quais são esses desafios que elas enfrentam? E o destaque para estratégias que podem ser adotadas para superar esses desafios. Pode Sim. ficar à vontade, pode tomar água, pode ficar de boa. Entendo, Temos não, tempo. na garganta. Então, Luiz, quais são os desafios? Eu acho que o Isso. maior de todos eles, né, como você já colocou, é a questão cultural, né? Algo aí que realmente está enraizado na nossa sociedade, no que tange aí a mulheres acharem que não deve se envolver em assuntos que envolvem dinheiro e que homens também muitas vezes adotam ainda, não todos, mas alguns, uma postura de excluir as mulheres desses assuntos, né? Então, assim, é mostrar que é aquilo que eu falei, igualdade, caminhar juntos, né? Fazer juntos isso aí. Então, assim, um desafio muito grande primeiro, a falta de informação, né? Muitas mulheres, elas não se sentem seguras, não estão empoderadas para poder pleitear uma posição dentro daquela família, uma posição de liderança, no que tange a tomada de decisões, né? Referente aí à questão de planejamento
patrimonial ou de gestão do patrimônio da família. Então, assim, falta de conhecimento é um grande desafio, mas a partir do momento que ela tem essa consciência, que ela precisa ter esse conhecimento, eu volto para o que eu disse anteriormente, é procurar workshops, procurar fóruns online, mentoria, tá? Existem mentorias hoje em dia também especializadas nisso. Tem um Instagram que eu descobri há pouco tempo, uma moça aqui de Maceió que chama Meu Bolso Rico. Até já estou fazendo aqui uma Que indicação para quem quiser dar legal. uma conferida. Eu fui a uma palestra dela recentemente e ela falando lá, ela disse, palestrando, ela disse, antigamente o meu Instagram era meu bolsinho. Então ela estava ali dando dicas de investimento, que é algo que as mulheres também precisam começar a procurar entender, né? O nome dela, o nome dela é Thaís. Meu bolso rico. É, eu achei ela aqui, eu vou seguir ela. Chama ela para uma live Ah, que depois, fica a sugestão. bacana. Ela é Que ótima bacana, tá. no que ela Vou faz. seguir ela. Ela é ótima no que ela faz. Então, assim, foi uma palestra maravilhosa. O público era de mulheres, nesse evento que eu fui, que se chama Mulher Intencional, né? Então, assim, esses eventos, eles estão tomando muita força, tá? Então, aí já é uma forma que, assim, a sociedade, né, um número muito grande de mulheres já estão despertas para essa necessidade de realmente procurar mentorias, procurar conhecimento, procurar se envolver mesmo nessas questões todas. Então, assim, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e essa questão de finanças. E aí volto para a questão das finanças, né? Então, assim, Verdade. ela falou isso, ela falou que tudo é uma questão de mentalidade também. Então, a questão de você despertar que sim, você não vai competir com seu pai para solteiro, você não vai competir com seu marido, você não vai mostrar para o seu namorado ou seu noivo que você não o ama, se você trouxer para a pauta das conversas assuntos concernentes a dinheiro, a patrimônio, a finança. Né? Então, assim, procurar entender para poder ter segurança para falar acerca. Então, esse é um desafio. E a estratégia correlata, a estratégia para vencer esse desafio é justamente buscar informação. E aí Muito existem bem. todas as maneiras que eu coloquei para você, né, Luiz? A internet é a primeira grande, o início aí da Ferramenta. trilha. É o É, início da trilha desse caminho que é longo. E assim, muito. entender que esse caminho, ele é contínuo, né? Não é algo que você vai ler um livro, vai achar que já sabe e vai parar por ali. O estudo, o conhecimento, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser realmente... E é como eu disse, você vai descobrir uma coisa que aquela coisa ali já vai te encher de novas dúvidas. É E ideia você vai disso. sempre sentir a necessidade de buscar mais conhecimento Muito acerca. bem. Doutora, antes de passar para o próximo bloco, deixa eu só dar um oi aqui para Marilza. Muito boa noite, hein, Marilza? E a doutora Mariana Medeiros, lá da cidade do Porto, em Portugal. Ela é também, creio que ela é da sua cidade aí, é de Maceió. Ah, É legal. um trem assim, de Olinda, é espetacular ela é. Doutora, vamos lá? Vamos lá para Contemporânea. o próximo. Como é que é? A Vanessa está aqui falando, a Vanessinha, assunto de grande relevância. Sim, Isso mesmo. mesmo. É assim, aí um amigo meu me ligou, né? Que não tem nada para fazer. Pô, Luiz, eu vi lá no seu Instagram. O que tem a ver isso com imóveis? O que tem a ver com aviões? Eu falei, cara, tem tudo a ver, cara. É assim, grande parte dos meus seguidores, das minhas seguidoras, aliás, ela é João João Pessoa. Pessoa, Paraíba. Desculpa, doutora. João Pessoa, ela é. Olha, a doutora já fez live comigo umas 14, 15 vezes. É um Vou amor chegar de nesse número, pessoa. aí você vai ver, ó, Luiz, cada vez mais craque, hein? Nossa, eu amo a doutora, cara. Gosto demais. Toda live que tem oportunidade de falar dela, eu falo porque ela é advogada de imigração
e ela puxa a orelha de uma forma bem engraçada, assim, com o sotaque de vocês. Então, quem ouve é um puxão de orelha, assim, agradável. Não é aquele puxão de orelha de carioca, entendeu? Porra, faz isso, cara, tá errado. Então, ela puxa, assim, na delicadeza, mas o nordestino. Cara, eu amo falar com ela. Gosto demais. Que bom. Muito boa noite, doutora. Ah, deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal aqui do Crédito Real Platinum. Ontem eu tive um bate-papo com elas. Elas são a CEO da Crédito Real Platinum. É uma imobiliária de Porto Alegre. Conversei com a Ângela Marques e Cláudia Garcia. Espetacular live, já está no YouTube. Então, quem não assistiu, está lá no bate-papo com a Varene. Então, vamos voltar aqui o assunto. Sim. Nós falamos sobre... você não falou quais são as estratégias adotadas para superar essa estereotipo, não, essa só o homem que manda, só ele que tem direito. Qual a estratégia que a senhora dá uma Olha, Luiz, sugestão? políticas públicas, né? Primeiro, a mulher despertar, conhecer aí realmente a necessidade de buscar informações, foi o primeiro ponto. A estratégia é conhecimento, buscar conhecimento. Uma outra questão, para a gente poder estar aí buscando essa igualdade de gênero, porque muitos avanços, como, né, basta aí uma pequena busca na internet, no Google, que a gente consegue ver como era antigamente, né? Então, assim, direito ao voto, direito a fazer uma laqueadura, é uma coisa muito recente. Então, assim, é estar realmente buscando o que você tem de abertura na política, porque os políticos que estão aí no poder, eles não, pelo menos deve ser assim, né, Luiz? Eles não devem governar para eles, mas para o povo. É o que se espera. Verdade. Doutora, vamos lá então. Como deve ser. Então, assim, por que não falar? A mulher, ela vai procurar ter mais conhecimento financeiro para ser protagonista dentro da gestão do patrimônio da família, mas também tem que pensar num todo, na sociedade, nas outras mulheres, nesse conjunto. Como eu te falei, esse movimento ele está acontecendo já, para justamente cobrar também de quem está lá nos representando, porque nós também votamos, isso não é novo, a gente já vota, é recente, né, do ponto de vista assim, histórico, mas assim, a gente já vota há um tempo, e muito grande é o número de mulheres, tá? Que votam. Então, assim, escolher melhor e cobrar desses políticos que façam implementação, que sejam implementadas políticas públicas que venham a realmente garantir maiores... garantir a igualdade de gênero, o alcance, né, disso, porque está engatinhando. É um processo que está muito no início. Sabe, quando isso vai mudar, do meu ponto de vista, tá? É esse trabalho que você está fazendo, esse trabalho que a partir de segunda-feira, mais para frente, a doutora vai fazer, focar, fazer live, fazer short, divulgar, porque alguém vai assistir e alguém vai caber a carapuça. Sim. Olha, essa 101 lives que eu estou fazendo, eu tudo transformo em short. Eu tenho hoje 1.600 shorts. Ou seja, olha a quantidade de pessoas que eu já atingi. Hoje eu entrei no YouTube e passa o relatório, né? Os 28 dias para trás, entraram no meu Instagram, no meu YouTube, desculpa, 38 mil pessoas. Então, ou seja, 38 mil pessoas já assistiu aquela nossa live lá atrás de setembro. Sim. Então, entendeu? Creio que alguém dessas 32 pessoas mudou alguma coisa. Né? E não acredito que as pessoas vão nos assistir e vai ficar por isso mesmo. Né? Então, a importância do seu trabalho de transmitir esse tipo de serviço, cara, não tem valor. Né? Alguém vai te ligar, alguém vai, olha, eu assisti sua live, ou entrei no seu Instagram, você falou isso. Poxa, doutora, me ajuda, me orienta. Né,
a É, força do digital. E é e aquilo que eu te falei, eu volto mesmo, eu bato muito nessa tecla. É o papel social também. que é uma pauta A gente boa, viu? exerce a nossa E- profissão para ganhar dinheiro, Isso, para nosso sustento dos nossos familiares, mas isso, também para cumprir o papel social. isso. Agora também, mês passado, só mais um rápido relato. Mês Aham. passado, uma outra mulher me mandou uma mensagem, inbox no Instagram, porque leu um post meu que alguém compartilhou, aí visitou minha página e disse: doutora, eu super me identifico com você, também sou mãe solo, tenho duas meninas. E aí contou a história de vida dela, eu passei meu WhatsApp para ela, ela me ligou. E Cara, que aí a gente legal, conversou que muito, legal. passei umas orientações. Eu falei, olha, isso aqui você não vai pagar, porque isso aqui é uma conversa, não é uma consulta. E aí ela Isso. falou, olha, aí já virou sim um negócio depois, mas porque ela disse uma coisa que eu disse, aí temos uma questão jurídica. É, Opa! Porque ela boa. falou o Opa. seguinte: morei 20 anos com essa pessoa, nós não formalizamos, não importa, a união estável, regime de bens, aplica-se aí o legalmente previsto, né, no caso de omissão acerca de manifestação por um outro regime, por um desejo a adotar um outro regime, que é qual? É a comunhão parcial de bens. Então eu falei, não, tudo que ele adquiriu é de vocês dois. Não, ele disse que eu não tinha direito a nada, sequer uma pensão. Uma mulher que não trabalhou, cuidou dos filhos e da casa, não se profissionalizou porque ele não queria. É aquilo. É errado uma mulher não querer estudar mais, não querer trabalhar e cuidar da casa do marido? Não, é certo. Se isso fizer essa mulher feliz e se essa É, escolha for consciente e ela se precaver boa, no futuro, boa, financeiramente falando. boa. Como aquelas coisas que eu disse, um pacto antinupcial. Ah, doutora, eu casei já, não fiz o pacto antinupcial. E agora, calma, a gente pode fazer um pacto pós-nupcial. Leva só para o juiz. Hoje em dia tem que ser na justiça. O pré-nupcial não precisa de justiça, mas o pós-nupcial precisa. Mas daqui a pouco talvez nem precise, porque existe um anteprojeto de reforma do Código Civil já para afastar essa necessidade de judicializar o pós-nupcial. Então, assim, a gente está avançando, está dando mais liberdade. E é Tá. aquilo, Luiz, que eu disse. Só o conhecimento que liberta, nada mais, né? Mas muito bem colocado. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um oi aqui. Sandra Queiroz, boa noite. A Marilza, puxão de orelha com elegância, ela é maravilhosa. Olha, por incrível que pareça, hoje eu postei um short short não, desculpa. Postei um videozinho no meu story que eu gostei muito e faz sentido o que a Marilza, sempre erro o nome dela, falou. É, a forma que você fala é a forma que eu vou interpretar. Então, quem tiver curiosidade, vai lá no meu story, está no último story. É. Espetacular e tem tudo a ver o que ela escreveu. Espera aí só um pouquinho. Sandra, boa noite. Doutora Mariana, parabéns pela live, doutores, excelente. Fátima Jacinta Campos, perfeito. Jaqueline, doutora Jaqueline, muito boa noite. Fiorella já passou por aqui, muito boa noite. Ela é do Sul. Alexandro Livre, boa noite. Paulo, boa noite. Alexandre Livre de novo. Cheguei agora. Ô, cara, você não perdeu nada. A live vai estar gravada. Estamos no quarto bloco. Tá espetacular. Vai estar gravado no meu YouTube e no bate-papo com a Varenga que você vai assistir o que falamos anteriormente. Parabéns para vocês. Vocês me alcançarão. Beleza. Adriana, muito boa noite, doutora Mariana. Então vamos lá, gente, vamos lá para o próximo bloco, que é o número 4, que se chama Oportunidades para Crescimento e Empoderamento das Mulheres na Gestão Patrimonial. Gostei do tema. Doutora, fala um pouco sobre a discussão sobre as oportunidades que existem para o crescimento e empoderamento das mulheres na questão do patrimônio familiar, como a educação financeira, o acesso a redes de apoio e criação de espaços de diálogo. Você falou sobre isso, mas Falei, dá uma falei. pincelada aí rápida aí. O que Sim. o pessoal aí da sua cidade está fazendo assim, de interessante para alertar a mulherada referente a esse tema de se envolver mais na gestão familiar? Fala um pouco sobre isso, por favor.
Ok. Luiz, a questão da capacitação, né? Então, assim, muitas mulheres que já passaram aí por essa questão do despertar, que já tomaram conhecimento da necessidade de buscar informações acerca de investimentos, de mercado financeiro, de questões legais, sobre planejamento patrimonial e Aham. matrimonial. Então, assim, elas começaram a montar grupos. Existem muitos grupos, não só aqui na minha cidade, mas existem esses grupos por todo o Brasil, né? Obviamente por todo o mundo, onde são grupos feitos por mulheres e para mulheres, onde ali a gente combina um evento, organiza um evento. Eu já fui a diversos. Então, assim, muitas vezes é um jantar, muitas vezes é um café. Fechamos a área de determinado estabelecimento e temos ali uma tarde ou uma noite de talks, talks valorosos, talks significativos, onde a gente trata sobre diversos assuntos do universo É, feminino e todo mundo sai mais rico, né? Nós muito saímos mais bem. ricas do ponto de vista de sairmos com uma mente diferente. Muito A gente se bem. potencializa, né? Ficamos mais fortes, empoderadas, porque justamente são várias de nós de diversas profissões. Isso, Então, assim, isso. médicas, corretoras, engenheiras, advogadas, psicólogas. E o intuito é criar uma rede de troca para fortalecermos umas às outras. Isso é empoderamento feminino. Muito bem, Isso muito é bem. empoderamento feminino. Então, assim, nessas, o meu papel, como quando eu participo e eu ministro algumas, dou algumas palestras e vou começar a ministrar uns cursos também, eu levo a importância do protagonismo da mulher na gestão patrimonial, que é justamente o Boa. tema da live. Então, assim, você falou, mas por que esse tema aqui, Luiz, na sua página, que é uma página botada. Luiz, aí eu te pergunto, quantas mulheres te procuraram sozinhas, sem marido e sem o pai? Elas, as mulheres, para fecharem negócios contigo, sem questionar os homens da família, o que eles achavam daquilo, né? Eu acho que poucas, não? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Existem Pouquíssimas. sim, mas É. poucas se você faz a comparação com o outro gênero. Então, Ó, assim, deixa eu, deixa eu só te cortar. Agora à tarde, eu mandei um WhatsApp por uma casa que eu passei, uma casa linda. Aí tava lá, vende-se, sem imobiliária nem nada. Aí eu, macaco velho, falei, vou ligar para esse número. Tá, tudo bem, homem? Meu nome é Luiz Cláudio, sou corretor de imóveis e tal. Gostaria de uma oportunidade de pegar a sua casa, me dá essa oportunidade de pelo menos 3 meses. Conversa de corretor, né? sim, Aí você acabou de falar. Não, tudo bem, meu nome é Cida e tal, não sei o que, parará, pororô. Eu vou falar com meu marido. Aí, beleza. Aí, umas 5h30, me preparando já para a live. Aí ela falou assim, mas qual seria a sua proposta? Aí eu falei, olha, eu tenho outros imóveis, eu tenho um apartamento, tenho um chácara, a gente pode fazer um bem bolado e tal. Deixa eu falar com meu marido. Aí, mas você aceita carro, você aceita moto e tal, na negociação? Deixa eu ver com meu marido. Puta que eu pariu. Falei, te e perguntar, eu, ok. passa o telefone do cara aí. Não, sério, já me estressei. Falei, te perguntar, passa pra mim o telefone do cara. Eu cheguei. Tudo bem, irmão? Cara, ó, meu nome é Luiz Cláudio, pensei com sua esposa, tal, assim, o negócio tá meio caminho andado. Não, cara, segunda-feira a gente vai tomar café junto, assim, já matei já o cara. Então o cara assim trava demais, e o trem não anda. E o E assim, mercado imobiliário tem que ser na hora, é o calor da emoção. Não posso esperar daqui a 15 dias, quando o marido dela chegar de viagem, lá não sei de onde. e Perde, assim, perde o feeling, perde é, o tchan do perde, negócio, entendeu? perde. E, E é tudo. e aqui é onde eu estou realmente. A mulher tá mudando, tá, doutora? Eu não vou falar que são todas, tá bom? Tá mudando pra caramba. Aqui na cidade, em estatística, no IBGE, tem muito mais mulheres do que homens. Sábado passado teve um evento aqui só para mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres advogadas e empreendedoras, Tá vendo? 400 mulheres.
Quem tiver interesse está lá no meu Instagram, chama doutora Anne. E nós batemos um papo, fui até num estúdio, e ela falando um pouco sobre isso também. Ela fez esse evento especialmente para a mulherada e tocou nesse assunto aí. Para quê? Mulherada, deixa de ser boba. Falou assim, né? Deixa de ser boba, abre o olho. A gente que está dominando. Aqui na cidade onde eu estou, tem muito mais mulher do que um homem. Então não deixa o homem te dominar, e por aí, por aí, por aí, por aí, por aí. Eu tive bastante feedback. As mulheres que eu conheço, né, são amigas minhas aqui da cidade, gostaram muito, cara. Gostaram muito do evento. Foi um puxão de orelha, mas na delicadeza. Abrir os olhos com delicadeza. Aí eu falei com a doutora que está organizando o evento, falei, Luiz, agora o próximo evento vai ser em Rio Verde, que é onde eu estava hoje, que eu te falei de manhã, né? É uma cidade bem maior, mais populosa do que nós. E ela assim vai chegando para a mulherada começar a abrir, cara. E gostaria muito que você fizesse isso aí na sua região, para atingir Sim, o máximo de pessoas que puder, porque realmente as mulheres precisam de uma orientação com profissionais como você, como a doutora Anne fez aqui. Vamos lá para o tema de novo? uhum. Vamos falar agora sobre exemplos de sucesso e inspiração. Fala para a gente aí o caso de apresentação de casos de mulheres que tenham se destacado da gestão do patrimônio familiar e fala para a gente o destaque para as minhas trajetórias e lições aprendidas ao longo do caminho. Aí sim, eu quero ver. Vamos lá. Aí, então veja, Luiz, o que eu costumo falar, né? Não é que a mulher ela vai adquirir conhecimento para buscar desesperadamente esse empoderamento para ficar maior que o homem, entende? Para ela passar na frente do marido. Então, É, assim, quando ela diz, eu vou perguntar para o meu marido, por só voltando para essa história, mas eu vou perguntar para o meu marido, eu vou perguntar para o meu pai, ok, perguntar. Mas quando você já falar, ó, mas vocês aceitam isso, aceitam esse bem? então, gente, Sim, tem a possibilidade. Ela tem que ter, pelo menos, já ter discutido isso, já estar ciente do que os limites deles na negociação. Então, assim, muitas vezes a mulher, quando é colocada na mesa de negociação, entra muda e sai calada, né? E ali, muitas vezes, o que opinam ali o negociador com o marido dela, as partes que estão negociando, né, os negociadores, ela muitas vezes está ali somente porque é indispensável a assinatura dela para determinada chancela, para concluir a operação. Então, assim, é sobre isso. Então, os meus casos, meus cases, assim, do que realmente me trouxeram até aqui, esse momento de minha carreira, onde eu vejo a necessidade, de fato, de atuar também nessa área de conscientização das mulheres, foi justamente a atuação na advocacia, nessa área de família. Então, assim, como eu te falei no início da live, né, Luiz? Eu comecei no direito de família porque eu queria realmente cumprir meu papel social. Mas aí vieram questões patrimoniais, porque quem faz divórcio, muitas vezes, né, existem divórcios sem partilha? Poucos. Mas existe. Às vezes, realmente, o casal não adquiriu nada junto. Mas, na maioria das vezes, vem com partilha de bens. A partilha desses bens engloba o quê? Englobam os imóveis que não estão regularizados. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra, que puxou a minha curiosidade para pesquisar acerca de mulheres que sim, que se envolviam e se envolvem com esses assuntos patrimoniais, porque eu comecei no meu dia a dia, no meu escritório, a verificar que elas não sabiam mesmo, entende? Então, assim, se você for olhar para os casos de mulheres de sucesso nessa questão de gestão patrimonial, existem várias. Hoje mesmo eu acabei de postar no meu Instagram, quem quiser ir lá conferir, eu postei um carrossel com o nome de algumas delas, né? Então, assim, nós já nos estendemos aqui na live, mas quem quiser vai lá dar uma olhadinha. E tantas outras. Olha, a Michelle Obama mesmo é uma mulher fortíssima, uma mulher maravilhosa, empoderada, uma mulher que você vê que caminha ao lado do marido, pelo menos é a imagem que eles passam, né? Aquele é, casal é essa.
Assim, ela tá ali, não coloquei no post porque realmente nem eu deixei bem explícito lá que foram apenas alguns nomes, né? Uma questão mesmo assim Deixa eu exemplificativa. Mas são só várias completar. O- Uma delas é Abigail Johnson, nisso. espetacular. Outra é Laurene Power Jobs. Roginadá Maiotra. Alidiana, né? Uhum. Gina Rineart, Gina, empresária australiana. isso. Abigail Disney, só gente fera, hein? Fera, E fera, fera, hein? que começaram a participar das empresas da família e que são protagonistas, né? São mulheres Muito protagonistas bacana. do negócio, mas existem muitas outras. Se você for olhar a Forbes, né? Existe lá revistas específicas hoje para as mulheres, né? Se você dá uma busca, faz aquela questão da busca na internet, você vai ver o tanto de mulheres, sim, que são inspirações, que já são Muito inspirações. bacana. Então, assim, o que me levou foi justamente isso e a minha própria necessidade mesmo, né, Luísa? Eu tenho duas meninas, então, assim, a necessidade de eu criar duas mulheres fortes, duas Isso. mulheres que não vão estar aí realmente sendo vítimas do acaso por conta de desconhecimento, por não saber Isso. como se proteger do ponto de vista legal, do ponto de vista patrimonial. Então, assim, primeiro eu busquei conhecimento para me fortalecer, né? Depois me aprofundei nesse conhecimento para passar para essas pessoas que precisam, para poder orientar de uma maneira assertiva, entregar resultados, né? Que realmente eles vêm por conta de uma atuação com confiança, uma boa orientação jurídica e também para criar meninas fortes, criar duas meninas fortes, Muito que bem, isso criar mesmo. duas mulheres protagonistas de suas histórias. Ah, você está dizendo isso porque você vai aí dizer que seus filhos vão ter que ser feministas. Isso é uma outra Não, pauta. não, O isso não tem nada a feminismo ver. ele é Você não tem importante, mas eu sou nada a ver. totalmente contra excessos, É, sabe, Luiz? Nem extremamente feminista e nem extremamente submissa. verdade, A mulher, ela só tem que ser consciente para poder escolher o que ela quer para a vida dela. Eu verdade. até você Ó, hoje, pode minha falar. filha tem 14 anos, vai fazer 15 anos em novembro. O que que eu passo para ela? Para ela já ficar ligada. Já falei para ela que ela é muito nova para namorar, né? Ela esse ano tá estudando para o Enem, 14 anos. Então é isso Uhum. que eu incentivo ela. Mas eu posso namorar com quantos anos? Falei, Yasmin, você ama seu pai de coração? Cara, 22, 23. Quando estiver acabando a faculdade, faz isso por mim. Uhum. Ou seja, aonde eu quero chegar? E ela arruma alguém melhor do que eu. Que eu trato a mãe dela como uma rainha. Uhum. Como eu te falei anteriormente. Eu não sei Uhum. quanto que eu ganho, não sei, quero saber. Só quero chegar, tem comida, tem arroz, tem feijão, tá pago lá a escola dela. Tá tudo certinho, é isso que eu quero. Não ter preocupação pro amanhã. Ah, vamos viajar? Tá certinho, tem dinheiro para viajar? Que hotel que a gente vai ficar? A gente vai comer o quê? Eu não me preocupo com nada. Então é isso que eu passo para ela. Ela arrumar alguém ou a minha altura ou mais outro que eu. Porque menos eu não aceito. Eu não aceito de hipótese alguma. Certíssimo. Né? Eu tenho mais dois filhos, tenho uma menina de 32 anos. Quando eu namorava, na época do Exército, ela hoje tem 32 anos e eu tenho um rapazinho de 27 anos. Os dois moram em Portugal. O rapaz me puxou. A mais velha não me puxou tanto, mas o Brandon ele tem a mesma mentalidade do que eu, então assim é bem certinho, não tem muito amigo, não frequenta bar, é um cara bem focado na família, é um cara que chega no final do mês, olha, paga as contas e eu não quero me preocupar com isso. Alexandre, peraí, Alexandre, que subiu. Deixa eu entrar no computador aqui. Faz ele analisar esses versículos.
Essa é uma mulher dinâmica e eficiente. Muito bem, Alexandre. Muito boa a sua colocação. Obrigado aí pela sua participação. Doutora, você concluiu, então, sobre o destaque da sua trajetória e lições aprendidas ao longo da sua vida? Você já concluiu? E seria de fato os casos, Beleza. né? Todos que eu vim falando ao longo da live, Luiz, e minha própria história mesmo, como mãe solo, como responsável pela Como educação diz, de duas né, doutora? garotas. Você já levou tanta pancada, tanta porrada na vida que já tem bagagem para A gente, escrever um tanto para livro, fazer uma palestra. isso, tanto para Né? orientar pessoas, né? Porque eu passei pelo caminho, então a Muito gente bem, conhece o caminho com propriedade para falar sobre ele quando a gente trilhou, muito bem, como também muito bem. realmente formar essas duas pessoas. E eu quero te parabenizar, Luiz, por esse marido que você é, tudo que você colocou aqui. E parabenizar a sua esposa também e dizendo assim, ela é uma imensa, uma exímia gestora. Não, mas Porque ela você coloca é. tudo na mão dela e tudo funciona perfeitamente. Tá vendo? Então, assim, Mas é uma exímia gestora. Porque gerir a família, gerir uma é, casa, são tantas coisas envolvidas que só sabe quem faz. Só sabe quem tem, né, mas essa responsabilidade. Então, assim, obrigado. então, de parabéns. E com todo respeito à sua esposa e a Ah, você, é esse modelo de casamento que eu busco. não, 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 mas eu é. não me refiro a essa questão financeira apenas, né? De o homem colocar tudo na É minha que mão. nem tudo. Ok, também se quiser. Mas eu É, me refiro a isso aqui, ó. Isso é a verdadeira doutora, nem tudo parceria. é dinheiro. Não, Nem tudo é dinheiro. Tô falando não. sério. Parceria. É, Parceria e cumplicidade de isso, vida em isso. todos os aspectos. Todos os É aspectos. verdade. Tá? De parabéns. Ó, no mês Muito obrigada por essa passado. oportunidade também, viu, Luiz? Tá. Porque, ó, você tá aí me ajudando Ah, nessa nova etapa da minha vida. Mais uma chave que eu virei. vamos Agora eu vou entrar no enterrar. digital. Vamos Falem o que enterrar a doutora quiserem. Isabelle, a outra. Não, Vamos eu vou enterrar. continuar Eu até essa sei. de hoje, quando soltar. É, Ela vai gostei, ser gostei. outra e outra, porque Mas é. aquela história que falam aqui, ó, Luiz, foguete não tem ré. Ah! Vamos Mas é pra verdade. cima. Não é Deixa eu só isso? concluir aqui. No mês passado, nós participamos de uma feira de carros antigos e eu conheci um empresário forte com esse segmento e ficamos ali quinta, sexta, sábado, domingo. O stand era próximo, né? E esse cara chegou assim e tal, a gente estava na mesa, jantando. Falou, Luiz, você sempre foi assim ou é só hoje? Falei, não entendi não, irmão. O que foi? Pô, cara, você é muito gentil, tal, pererê, pororô. Falei, cara, sempre foi assim. Cara, eu não sei, doutora, eu fui criado sem pai. Né? Meu pai morreu quando tinha 7 anos, entretanto, minha mãe não arrumou mais namorado naquela época. Né? Eu sou de 72. Uhum, Então, eu não sei, cara, se isso me influenciou ao longo da minha carreira, uhum, por ser educado só pela minha avó e pela minha mãe, que me fez seguir esse caminho, né? Eu imagino que sim, tá? uhum, Como grande parte dos meus tios, da parte da minha mãe, são homens, uhum, e naquela época eu era muito mulherengo, e eu não gostava de ver aquilo. Eu não gostava de ver aquilo. Eu falei, cara, eu não quero ser assim. uhum, Cara, eu tinha 14, 15 anos, 16 anos, na flor da idade, né? Como diz o outro. E eu olhava aquilo, eu mesmo, eu não aceitava de ver aquilo, e eu não aceitava eu ter o mesmo caminho, né? Casava e tal, bororô, festa, parará, parará. Aí passado 1 ano, 2 anos, separava. Casava de novo. Festa, parará, churrasco, lua de mel no Caribe, parará, separava. Falei, cara, eu quero isso pra mim. Você tá de sacanagem comigo, pô. uhum, Quando eu encontrei a Liene, primeira vez, eu já tinha passado um casamento turbulento, eu decidi de não casar mais. Falei, cara, eu vou ficar solteiro e vou ficar na minha. Mas uhum, aquela mulher naquela época me chamou muita atenção. Naquela época não, desculpa, né? Vamos lá, 16 anos atrás.
Falei, cara, eu acho que aqui vou amarrar e vou colocar o cadeado e jogar a chave fora. E aqui vou amarrar minha égua. É. E, cara, estou aqui até hoje com ela. Parabéns, A gente é parceiraço. Parceiro. parabéns, parabéns. Mas é, cara, Feliz se de não quem se... consegue, né? Mas é, Feliz de quem consegue. É o que eu lhe disse. A mas é. parceria, a família é tudo. Eu vejo casamentos que acabam porque, primeiro, o pai ou a mãe coloca o filho na frente do cônjuge. O pai ou a o homem ou a mulher, eles não falam sobre finanças. O homem ou a mulher não sabe o que o outro precisa para ser feliz. O homem ou a mulher não tem não procura ter uma comunicação eficiente. Então, assim, são tantos detalhes. E é isso. A gente tem que realmente ouvir, ser parceiro, contribuir e somar. Aquela história, né, Luiz? Ou soma ou pode sumir. Ou soma ou some. Verdade. É. E só para concluir, doutora, e não é dinheiro que segura o casamento. Não é dinheiro. Não é. Não Não é. vem com conversa fiada que não rola. Dinheiro. Não. É parceria, felicidade, amizade, amor. É um pacote muito grande. Olha, sabe por quê? Quando eu morava em Portugal, eu morei 22 anos lá. Ganhava muito dinheiro. Eu era auditor da Renault. E a pessoa que estava comigo, ela era dona de uma... Dona não, desculpa. Ela era diretora de uma franquia que não existe hoje. Ela tomava conta de 32 lojas lá em Portugal. O salário dela era o dobro dele. Era muito forte. Resumindo, não foi falta de dinheiro. Eu tinha o meu, ela tinha um dela, viajava pra caramba. Conhecemos na época 72 países. Toda quinta-feira eu posto. Acho que ontem eu postei que eu estava na Holanda, tive em Amsterdã, Madurodã. Toda quinta-feira eu posto. No Egito, Marrocos, por aí vai. Então, assim, não é falta de dinheiro, era falta de comprometimento. Agora, eu falando tá? Por que nós se separamos? Comprometimento de ambas as partes. Não tinha esse amor, esse calor humano que eu tenho hoje com o atual. Entende? A gente não conversava. É crucial. E nosso pai. Aí chegou um ponto, e até é ético falar isso, chegou um ponto que nós decidimos. Eu lembro como se fosse hoje. Foi num sábado à tarde, e ela precisa falar com você, e eu também preciso falar com você, então fala você primeiro. Eu falei, olha, não tá legal, o ritmo que você tá levando, eu prefiro estar sozinho, eu vou voltar para o Brasil, vou ficar um período com minha mãe, fiquei aqui acho que 2 meses, e quando eu voltei, ela já tinha saído de casa, já tínhamos separado, né? Ela ficou com outro apartamento, eu dei um carro para ela e por aí vai. E todo mundo ficou feliz. Mas dali eu fiquei ali, cara, uns 3 anos sozinho. Pensando, cara, na próxima pessoa não posso cagar. Não posso fazer a mesma coisa. Tem que ser parceiro ou tô fora. Sim. E, cara, eu encontrei a pessoa certa, doutora. Acertei na loteria, estou te falando sério. Porque é isso, é loteria mesmo. Cara. É loteria, casamento. Mas eu já tive alguns relacionamentos assim, né? É como eu te falei, a gente precisa trilhar um caminho até para aprender. Então, assim, eu já tive relacionamentos que hoje em dia ele poderia ainda estar, né? Não ter terminado. Poderia ter dado continuidade, porque não foi falta de amor, não foi um fato assim, um acontecimento irreversível, não houve violência, enfim, é o que eu sempre pergunto, até falei na live passada com a doutora Thaís, né? Mas, em determinado momento, parecia que nós falávamos línguas diferentes, Luiz. É como se ele falasse árabe e eu falasse francês. Não, a gente não vai. Torre de Babel aí não rola. O Alex escreveu o seguinte: o casamento já é bom, o casamento que já é bom pode ainda melhorar, se dedicar mais tempo de qualidade, com o objetivo de construir momentos memoráveis. Perfeito. É isso que eu faço, cara. É isso que eu faço. Isso mesmo. Olha, final de semana, que não tem nada para fazer, a gente não tem dinheiro todos os meses, né? Sobrando. A gente faz à tarde. Ou todo mundo vai pra sala, comer pipoca, ou a gente vai pra garagem, jogar Uno. Importante é fazer. Eu e minha esposa, cara, a gente fica ali horas jogando Uno, e briga, e discute. Isso que é o gostoso. Sim. A gente aposta dinheiro,
Os Cara, é muito top. momentos em família, né, Luiz? Então, Nossa, assim, doutor, isso isso, não tem isso é outro valor. problema. Isso é outro problema. Já atendi também um casal, porque eu falo assim, atendi um casal. Geralmente, quem quer o divórcio procura um advogado, procura sozinho, né? Ou vem a mulher, ou vem o homem. Mas acontece também de recebermos casais que já conversaram sobre o divórcio entre eles, já está um assunto resolvido e procuram um advogado único apenas para formalizar um acordo e levar para o juiz, porque é menos oneroso. Quando os assuntos já estão ali resolvidos, não tem chegar a um denominador comum, né, sobre tudo que engloba ali a separação, guarda dos filhos, convivência, partilha, tá tudo alinhado, não tem litígio. Então, muitas vezes, sim, casais procuram um único advogado. Eu já atuei para os dois quando é divórcio consensual. No litígio, obviamente que isso não é possível, né? Porque no litígio, cada parte vai ter o seu advogado. Mas, assim, já aconteceu de me procurar um casal e depois eu conversar em particular com a mulher e com o homem, com a anuência deles, porque eu queria entender, porque os dois falaram para mim na reunião que se amavam. Ah, sim, mas por que então vocês estão separando? Houve traição? Não houve. Houve violência? Não houve. Eu não quero. E aí eu falei, então vocês me permitem? Porque o mediador ele tem que ser imparcial. Ele não pode ali colocar um lado da briga, né? Eu falei, olha, não é uma mediação, porque a mediação é outra coisa, né? Tô aqui também, a gente não vai partir para o litígio, até porque, como eu já estou atendendo os dois e vou ouvir os dois separadamente, eu não posso nem atuar no litígio mais. Para um nem para outro não é ético. Vamos fazer assim, vamos conversar. Aí eu conversei com ela, por que então o divórcio? E ela falou isso para mim, Luiz. Porque para ela, por exemplo, ter momentos de qualidade era primordial e ele não dava a mínima. Ele não alimentava a relação nesse sentido. E ela disse que não tinha uma terceira pessoa, não tinha ainda despertado interesse por nenhum outro homem, mas uma certeza ela tinha que estava perdendo a vida dela e não estava criando memórias afetivas, não estava criando momentos felizes. Muito bem. E que nem as datas importantes, que para ela tinham um significado tão grande, ele não gostava de comemorar. Ele dizia que era um dia Não, ele tá comum, de que era uma... sacanagem comigo. E foi Não, assim tá de que sacanagem. acabou o Tem, casamento, tá vendo? Com não, aí dois filhos, acaba, aí acaba. com dois filhos, é triste, Doutora, né? é assim, eu não tenho nada contra quem frequenta bar, quem frequenta por aí vai. O caminho de casa que eu faço para o trabalho, eu passo aproximadamente em uns 7 bares. Os bares de luxo, tá? Até chegar na minha casa. Resumindo, eu saio daqui 6 horas. Sim. Quantidade de homem que tem em porta de bar. Aí eu fico Homens pensando casados, assim, né? aí eu falo com minha esposa assim, cara, cadê as mulheres desse cara? Você tá entendendo? Falei, cara, não tem lógica. Plena segunda-feira ou sexta-feira hoje, eu vou passar lá em frente. Eu falei, cara, mas cadê a mulherada os caras são casados, não? Que hora que esse cara chega em casa? Eu fico me indagando, entendeu? Eu falei, Uhum, cara, isso não é pra mim. Doutora, eu não tenho amigos que frequentam bar. Agora, se você quiser me chamar para uma pizzaria, cara, a gente vai. Ô, Luiz, uhum, vão jantar junto? Cara, na hora. Um uhum. restaurante, certinho, bonitinho. Agora, me chamar para beber cerveja em porta de bar, você tá de sacanagem comigo. Você Imagina nunca vai me ver. então a mulher, né? Não estou aqui querendo dizer Você que a mulher pode falou. mexer. Olha, é Não. isso que eu falo com a minha filha. O exemplo que eu dou, que eu falei anteriormente. Minha filha nunca pode jogar na minha cara que me buscou em porta de bar. Aí fala, Perfeito. mas Luiz, você bebe? Eu falei, bebo, bebo. Minha esposa, a essa hora, ela está no supermercado para comprar torresmo, aquele chopp de vinho, né? A gente fazer em casa. Eu não Delícia. tenho necessidade de ficar em porta de bar, cara. Porque você é um homem realizado, Luiz. Eu vejo Não muitas vai, vezes, eu estou não bate. generalizando, mas Entendeu? muitas Ah, vezes as pessoas quero, têm um vazio, né? quero Um vazio que tomar um precisam. champanhe. Cara, vai no supermercado, compra champanhe, faz aí um camarão, faz uma lagosta, vamos comer todo mundo junto. Liga o Netflix aí, vamos assistir. Isso para mim que é A gostoso. coisa mais gostosa Isso para é o nosso mim que é top. lar. É o Nossa, eu nosso gosto lar. demais, cara, É gosto sim, demais. é sim. Doutora,
Eu estou Concordo. rindo, que eu estou olhando para a hora, a gente já está 1h25 conversando. Ó, E vai nossa chegar última 2 horas conversa, nessa live, 2 horas de live. e nossa última Ok. conversa foi 42 minutos no ponto. E o que eu Olha lhe como é disse? que a Eu disse senhora sempre, vamos evoluiu. fazer uma live mais curtinha, né, Luiz? Doutora, vamos lá para as conclusões, senão a gente fica aqui quase 2 horas. É Fala para a verdade. gente aí, recapitulando os principais pontos que a senhora discutiu durante a live, faz um resumão e deixa uma mensagem para a mulherada, para abrir os olhos, como diz o outro, deixa um recado para que as pessoas que vão nos assistir no Instagram e no YouTube possam refletir tudo que a senhora falou, de uma forma assim clara, transparente. Pode deixar seu recado aí, doutor. Bom, é o seguinte, né? É importante que as mulheres elas busquem o empoderamento, mas através do conhecimento. E o conhecimento em todas as áreas, tá? Que elas acharem interessante para elas, que elas despertarem interesse, mas é obrigatório ter pelo menos a mínima noção de questões legais e financeiras que envolvem administração de bens e o que essa mulher vai contribuir para deixar para o legado da família que ela está construindo. Então, assim, que as mulheres passem a se importar com esse assunto, a entender a necessidade de elas tomarem aí esse espaço. E realmente não é uma tomada de lugar ela não vai tomar o lugar do homem, isso é muito importante deixar claro. O intuito, né, de propagar essas informações é para que os casais fiquem até mesmo mais fortalecidos, mas mais fortalecidos, mais companheiros, mais cúmplices, e essa mulher ela se sinta protegida, sim, financeiramente, até mesmo se ela optar por não trabalhar para cuidar desta casa, para cuidar desses filhos. Porque a gente sabe, Luiz, olha, a mulher que trabalha fora sente muita culpa. Eu atendo muitas mães também que sentem muita culpa porque acham que trabalham demais e não dão a atenção necessária para a criação e educação dos filhos. Se essa mulher optar e poder optar financeiramente, tiver a possibilidade de ter essa escolha por desacelerar, né, no mercado de trabalho, parar de buscar conhecimento, jamais. Não faça isso, minha amiga. Mas se você quiser desacelerar no trabalho, na execução, se seu marido pode, né, custear isso, desacelere, porque o maior patrimônio que a gente tem são os nossos filhos, é a nossa família. Desacelere, cuide sim da sua casa, cuide sim dos seus filhos, mas não brinque com a sua segurança patrimonial e a segurança patrimonial da sua prole. Não brinque e não bote isso na mão de ninguém, nem do amor da sua vida. Porque o amor da sua vida hoje pode te amar. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer, porque, né, aí a gente está sempre em movimento. Nós estamos sempre em movimento e coisas podem acontecer. Ah, mas aconteceu porque deu brecha, aconteceu porque não teve responsabilidade. Não importa. Então, assim, são muitos os motivos e pobre de quem acha que tem o controle de sua vida em suas mãos, porque não tem. Eu não falo só no sentido de o homem deixar a mulher e esta ficar desamparada porque não se organizou financeiramente, seja com contrato pré ou pós-nupcial, seja participando das escolhas da família, seja até procurando ferramentas aí para organizar esse patrimônio. Se você for para o lado jurídico, olha, a gente tem muitas ferramentas. Contratos de namoro, contrato de convivência no caso de união estável, contrato pré-nupcial, contrato pós-nupcial, rolo familiar, que é maravilhoso, só tem vantagens, mas aí seria uma outra live, que é um assunto, né? Um assunto muito grande. Então, assim, existem muitas ferramentas para que você proteja o seu legado, proteja a sua família. Tome conhecimento, a gente vive na era do digital e repito o que eu já disse na live.
o conhecimento, para você adquirir ele hoje, nem que seja um conhecimento ali que você não se aprofundou em determinado assunto, mas que você passa a ter uma noção, está na palma da sua mão. Você precisa de um celular e de uma internet. E de o elemento essencial, curiosidade. Seja curiosa, Muito, mulher. Seja muito. curiosa sobre assuntos sérios que vão realmente te dar segurança e proteção, estabilidade financeira. Você não vai ficar desamparada depois de vivendo de favor. Seja porque seu marido te deixou, ou seja porque um falecimento repentino, tá? Então, assim, você falou, Luiz, aí de homens que estão sempre com um casamento novo, trocando de mulher, trocando de mulher, trocando de mulher. E os filhos do primeiro casamento? E os filhos do segundo casamento? E esses bens? O que essas crianças vão herdar? Então, assim, você está se preocupado, deixa ele gastar em vida, não existe herança de gente viva. Não existe herança de gente viva. Mas existe responsabilidade com o mínimo de proteção para essas pessoas que sim, que você gerou, você colocou no mundo e você é responsável pela formação dessas pessoas. E você que é pai sabe, Luiz, como eu que sou mãe sei, formar pessoas é muito caro. Mas, Então a gente precisa, sim, conscientizar as mulheres, porque uma mulher desperta, e aí é uma frase que eu vou lançar, a frase do meu curso, a mulher desperta, ela protege o legado familiar. Ela se protege e protege o seu legado. Então é isso. Sejam despertas, procurem informação sobre todos os assuntos que vocês tiverem curiosidade, mas não deixem de se informar acerca de questões financeiras e jurídicas que vão te ajudar a entender como proteger o patrimônio de sua família. nossa, espetacular, doutora. Muito obrigada. Concluiu com glória. Gente, vou deixar Obrigada, Luiz. um convite aqui para as pessoas acompanhar as futuras lives dela, que está num canal dela no Instagram, que é o @isabelalleite.adv, de advogado. Deixa lá os comentários, compartilha lá, compartilha os conteúdos que ela deixa. E vou aproveitar aqui para convidar mais uma vez por uma live para setembro, para a gente tocar em um outro assunto, tá Com bom? certeza, conte Deixa, comigo deixa e os eu meus. estarei ainda melhor do que hoje. Mas, Vai! ah, Foguete deixa eu. não tem ré, Luiz. Foguete não tem ré. Doutora, já são 1h33, acredita? Passou E olha que voando, não foi? temos. Oi? Passou voando o tempo. Passou. Nem senti, E parece que olha, eu acabei de começar a live. Eu ficaria aqui parece. 3 horas conversando E com olha que eu você. cortei vários tópicos, viu? Já cortei aqui várias coisas que a gente decidiu de falar e não falamos. Sim, Mas olha, eu agradeço mais uma vez, tá? O nosso bate-papo foi 1h30. Foi bem produtivo, foi. tá bom? Vou transformar essa nossa live em YouTube. Amanhã vai estar lá no nosso canal. E na próxima semana eu vou fazer os shortzinhos para divulgar esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Ah, outra coisa que você estava falando sobre encontros, né? E eu lembrei, na semana passada, eu conversei com uma portuguesa, chama Ana Gomes. Ela faz o mesmo serviço, ela não é advogada, tá? Ela é mentora de liderança. E como é que ela faz para atingir essas pessoas? Ela, todo mês, no início de cada mês, olha que ideia bacana que ela faz. Depois você entra lá, Ana Gomes. Ela reúne 16 pessoas, específicas 16 pessoas. Ela aluga um hotel de luxo lá em Lisboa. Sempre no mesmo hotel, mas não pode ser as mesmas pessoas, tá? Perfeito. E ela fica, cara, espetacular. É o Pequeno Almoço com Ana Gomes, o projeto dela. Elas começam 8 horas da manhã, desculpa, 8 horas da manhã e acaba às 16 horas. Ou seja, essas 16 pessoas conversam sobre liderança, vários outros assuntos, provavelmente esse assunto que acabamos de falar. Sim. Então, elas tomam café junto, almoçam junto e lá em Portugal encerra com café. Que E maravilha.
cara, com ela falando como que atinge esse bate-papo, por quê? Muito valor. Você tem uma ideia, a pessoa tem uma É, ideia, uma engenheira tem uma ideia, como eu te um falei, arquiteto tem uma ideia. Cara, é espetacular. Se você fizer isso em Maceió, com esse projeto maravilhoso que você tem, doutora, olha a quantidade de gente que você vai atingir durante o ano. sim. Olha a quantidade de pessoas que você vai transformar durante os 12 meses, vamos lá, em 2025. Então, Essas cara, o projeto mulheres dela é que chegam até mim, espetacular. Luiz, através do Instagram, eu já me sinto tão feliz de poder contribuir para essas mulheres, Muito né? Estarem bacana, cara. seguras desse ponto de vista. Imagine, então, né, quando esse trabalho estiver realmente sendo realizado, que eu Não. sei, ele ainda vai ser lançado. Então, assim, acredito que eu vou realmente me sentir muito feliz por estar cumprindo esse papel e que muitas mulheres façam isso também em suas cidades. É muito importante que esse movimento ele tome, ele cresça, ele realmente tome uma proporção grande, porque é necessário propagar informação, Preciso, propagar conhecimento. E os preciso. encontros eles precisam ser cheios de valor e propósito. São encontros Boa. intencionais. Isso. Não é O fofoca, não. propósito e valor não é fofoca. É É verdade. realmente com propósito, com valor, para que essas mulheres saiam com as chaves viradas, com, né, novas ideias e despertas Muito acerca da bem. organização pessoal, financeira, familiar. Isso é muito importante. Mulheres Não. verdadeiramente fortes, protagonistas. Muito bem, doutora. Doutora, vou dar como encerrado. Já são 20h36. Michele Souza. Muito boa noite. Chegou no final, mas a live vai estar gravada, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo às pessoas que entraram e saíram. Realmente não é possível uma pessoa ficar tanto tempo numa live, né, grudada. Não. Então eu até entendo as pessoas entram e saem, tá? Mas vai ficar gravado. Só tem que agradecer cada pessoa que entrou, cada pessoa que saiu, cada pessoa que participou, né, da nossa live. Deixa mais uma vez aqui o Instagram dela. @isabelaleit.adv. Em breve teremos mais novidades sobre mentoria, sobre encontros, então Sim, livros e por aí sim. vai. Por que Palestra, não? Por que não, né, Luiz? doutora, meu abraço, tá? Fica com Deus, todo Eu respeito. também, muito obrigada. Um E ótimo fique final com de Deus semana. também. Para você também, E na próxima, Luiz e sua família. Obrigada. Um beijo. tranquila, Fique e com na Deus. próxima semana eu te mando uma data certa para a gente bater mais um bate-papo, tá bom? Maravilhoso. Adorei essa conversa, adorei mesmo, de todas. Também. Gostei. Tamo juntos. Obrigada pela Tchau, oportunidade, Luiz. doutora. Tchau, tchau. Conta comigo. Boa noite. Abraço. Tchau, tchau, tchau.